O Fique Alerta mostrou ontem que alguns bairros aqui de nossa capital Maceió, eles estão registrando o aparecimento de um inseto bastante perigoso, o barbeiro. A população está assustada e com dúvidas por que esse inseto pode causar a transmissão da doença de Chagas. Para tirar todas essas dúvidas, o Leandro Santiago está ao vivo com o Carlos Fernando Rocha, tá? O Carlos Fernando Rocha, ele é biólogo e também responsável pela unidade de vigilância de zoonoses. Por isso que a gente quer perguntar ao Leandro exatamente o seguinte. Leandro, o que a população deve fazer se encontrar, por exemplo, um barbeiro? Deve matar? O que deve fazer? Deve recolhê-lo para levar para o local se você foi picado? O que se deve fazer a população nesse momento, Leandro? Wilson, ontem a gente falou com o Dr. Fernando Maia sobre a importância de se procurar atendimento médico assim que for picado e, preferência, poder levar esse animal junto. E a gente volta a falar sobre esse assunto, como você disse agora, com o Carlos Fernando, que tem mais detalhes sobre isso. E o Carlos Fernando acrescentou mais uma informação. De preferência, levar o barbeiro vivo, Carlos? Explica pra gente por quê. Isso. O percevejo barbeiro, né, é um tipo de inseto que se alimenta exclusivamente de sangue. Então, a gente precisa que ele esteja vivo, porque os parasitas, acaso ele tenha dentro dele, ainda estão vivos também, circulando dentro do intestino do barbeiro. Então, a gente, quando esse barbeiro chega para nós, nosso laboratório, a gente extrai o material fecal do intestino, faz a verificação, análise para ver se tem um parasita ou não da doença de Chagas. Apesar dele chegar também morto, nós também fazemos a extração. É um pouquinho mais difícil, mas conseguimos sim fazer a extração do intestino e verificar se ele tem ou não a presença do parasita. Agora, como é que faz então o recolhimento desse animal sem risco? Bom, temos dois tipos básicos. Primeiro, coloca um pote, vidro, plástico, né, por cima do barbeiro e por baixo coloca uma folha de papel. Vira esse pote, tampa e ele fica condicionado ali preso. A outra forma é pegar um saco plástico, cobrir com a mão, pega o barbeiro e depois puxa o saco para fora da mão. E o barbeiro vai ficar dentro do saco. Amarra e entrega em um dos 13 postos que tem uma listagem aqui em Maceió, onde a população pode entregar esse inseto. É novidade o aparecimento de barbeiro aqui em Maceió? Vem aparecendo? Oferece risco esse animal aqui na cidade? Bom, vamos começar do princípio da espécie barbeiro que tem em Maceió. O nome da espécie é Triatoma rubrofaciata. É um barbeiro que é adaptado a cidades portuárias. E é um barbeiro que também está adaptado ao seu hospedeiro onde ele se alimenta, que é o rato. Então, onde há rato, pode haver esse barbeiro em cidades portuárias, como aqui em Maceió. Então, o que acontece é que esse barbeiro se adaptou às nossas casas a ficar embaixo de entulho, a ficar embaixo de madeira e a ficar em frechas de tijolos e blocos de concreto. Então, daí, ele tem uma alta facilidade de estar aqui em nossa cidade. Apesar de alguns deles, a gente já ter analisado que ele tem a presença do Trypanosoma cruzi, que é o parasita que causa a doença de Chagas, esse barbeiro aqui em Maceió é considerado pela ciência como um péssimo transmissor. Por quê? Porque para que o barbeiro consiga transmitir a doença, ao mesmo tempo que ele está sugando sangue, ele está defecando. E o parasita está nas fezes. Então, quando a pessoa coça, empurra essas fezes com o parasita num buraquinho da picada e a pessoa acaba se contaminando. O nosso barbeiro de Maceió, ele não defeca na hora que ele está se alimentando. Ele vai defecar muito tempo depois. Por isso, graças a Deus, é que nós temos o barbeiro transmissor, temos o parasita de Chagas, mas não temos pessoas contaminadas por conta dele ser um péssimo transmissor. Ainda assim, não é prudente manter lixo, entulho perto de casa? Não, de maneira nenhuma, porque você atrai outros animais sinantrópicos. O próprio rato, que é o hospedeiro do parasita e também o alimento do barbeiro, como você traz escorpiões, baratas, né, e outros mosquitos e outros insetos que não são legais que tenha perto da gente. Agora, no interior pode ser um risco maior, mais para dentro do estado, por exemplo? Isso. A gente, a partir da zona da mata, a partir da zona da mata do sertão, nós temos várias espécies de barbeiros que são ótimos transmissores da doença de Chagas e que sim, eles podem transmitir na hora que estiver sugando sangue. Então, a vigilância, ela é primordial, tanto para nós como para a população, porque é uma parceria. A população encontra o barbeiro, entrega
ao setor de endemias de qualquer município de Alagoas para que seja feita essa análise e possa, sim, ser um fator primordial para a gente aumentar a vigilância e impedir que essa doença alcance mais pessoas. Tá certo, obrigado pelas informações. Então, Wilson, é isso. Se puder entregar o animal ainda vivo, melhor. Se não tiver como, mate e leve junto com você. Mas o importante de tudo, o mais importante de tudo foi picado, procure ajuda médica imediatamente. Ainda que, como disse agora o Carlos Fernando, o barbeiro que esteja aqui em Maceió não costume transmitir a doença de Chagas. Volto com você. Perfeito. Leandro, só para a gente poder ficar bem explicadinho, então, até então a gente ficava na dúvida do seguinte, que era a picada do barbeiro que talvez causasse a contaminação, quando na verdade não é. O que diz que ele é um péssimo porque o que nós temos na cidade, ele não defeca, porque os outros que eles defecam, quando você recebe aquela picadinha que você coça no ferimentozinho, as fezes dele acabam então na corrente sanguínea e acabam então causando aí a doença de Chagas. Eu quero saber o seguinte, somente a picada já causa, ele pode transmitir a doença de Chagas ou só quando ele defeca e a pessoa então a mistura ali no local onde foi feita a picada? Só para a gente poder ter certeza disso. O Wilson pediu para tirar exatamente essa dúvida. A picada em si não transmite, é a defecação do animal que transmite. É só assim, Carlos Fernando? Isso, a picada não transmite, certo? O parasita, o Trypanosoma cruzi, o causador da doença de Chagas está nas fezes. Ele está nas fezes. Por isso que quando o barbeiro se alimenta, ao mesmo tempo que ele está sugando sangue, está saindo gotículas de fezes e depositado em cima da pele da pessoa. Pela reação da picada, a pessoa coça a pele e empurra as fezes do barbeiro com o parasita para dentro do buraquinho da picada. É assim que se adquire a doença de Chagas. Mais uma vez agradeço pelas informações. Tá aí, Wilson. Então, não é exatamente a picada que faz essa transmissão. Perfeito, excelente. Mais uma vez, Carlos Fernando, obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado, Leandro, mais uma vez também. Você volta daqui a pouquinho. Agora sim, bem explicadinho para você ficar sabendo todos os detalhes. E olha, para solicitações e denúncias referentes a vetores e animais peçonhentos, você deve ligar para o 3312-5495. Tá aqui, ó, tira uma foto agora. 3312-5495, se assim você precisar, tá bom? Mas vamos ficar atento e cuidar do lugar onde a gente vive, que é muito importante, tá?